Frequentou o 12º ano de escolaridade. Foi chefe da estação do Tua. Sr. José, lembra-se das paragens nas estações e apiadeiros, da saída e entrada de mercadorias e de pessoas? Lembro perfeitamente. Desde nós, ao iniciar no Caminho de Ferro, uma das primeiras situações que tínhamos de enfrentar era decorar estações e apiadeiros de todas as linhas do país. E é preciso meter muitas na cabeça. Por exemplo, a linha do Tua. Sim, a linha do Tua, Tralhariz, Castanheiro, São Lourenço, Tralhão, Brunheda, Codessais, Abreiro, Vilarinho, Ribeirinha, Caixão, Freixas, Latadas, Mirandela, Carvalhais, Vilar de Ledra, Avanto, Romeu, Cortiços, Grijó, Macedo e por aí adiante, até Bragança. Muito bem. Que produtos ou encomendas eram transportadas no comboio? Que produtos saíam da nossa região e quais os produtos que chegavam à nossa região? Nessa altura, o Caminho de Ferro, enquanto CP, enquanto grande transportadora nacional, transportava tudo, ou até como era slogan de se dizer nesse tempo, transportava tudo ou quase tudo. Até se conseguia transportar os elefantes. Era esse gados e tudo, era vinhos, cortiças, serviu para tudo. Alguma vez emigrou? Em que anos e para onde? Utilizou o comboio nessa viagem ou até chegar ao local da embarcação? Não, nunca emigrei. Desde muito novo que concorri ao Caminho de Ferro, porque nessa altura admitiram pessoal com 18 anos, desde que tivesse alguns estudos, desde que estivesse para cima do 2º ano de liceu nesse tempo. E então eu entrei com 18 anos. Nunca tive necessidade de emigrar. Por lá fiquei 40 anos. Mas quando esteve em Moçambique? Isso foi o interregno que fiz depois dos 20 anos, é evidente, quando comecei em 1966 no Pocinho como praticante fator. Depois fui a fator terceira, seguindo a carreira cronológica. Fui a fator terceira, depois fui a fator de segunda e já como fator de segunda fui para a tropa e em 1970 fui para Moçambique. Sim. E estive por lá também 2 anos e tal, 27 meses. Tem recordações dessa viagem, como por exemplo fotografias, poemas ou músicas? Ora bem, poemas. Fiz um poema quando já depois de cá estar, dedicado à África. África porque dei-lhe o título África, meu amor, porque quem lá vai adora aquilo. E eu escrevi isto assim: vi-te na Bahia em setembro, amei-te na praia em janeiro. A chuva caía de verão, o sol tostava de inverno. Afaguei teus seios redondos, capim da mata macio, tuas pernas de pau santo, como leoas em pleno cio. Teus olhos raiados de bruma, mapas de rios generosos, Limpopo, Zambeze, Rovuma, aqui mansos, além ruidosos. Mas as paixões esmorecem, pelo Niassa ou pelo Nango. Teus lábios grossos e cálidos disseram-me Django, Django. Este Django significa amor em dialeto maconde, que é de uma província de Cabo Delgado, de uma tribo que lá existe.
Teve alguma madrinha de guerra? Não, porque já era casado quando fui para a tropa e já tinha um filho. Portanto, a correspondência que trocava era com a minha mulher. Porque as madrinhas de guerra nesse tempo serviam para nos acompanhar, lá, pelo menos para a gente ter que trocar correspondência. Normalmente depois daria em namorico, mas já não foi o meu caso. Alguma vez escreveu um aerograma? Muitas vezes, escrevi montes deles. À noite, pelo menos quando nas horas vagas, era o nosso passatempo, era escrever para toda a gente. E era em aerogramas depois. Explica o que é um aerograma. Era uma folha azul ou esverdeada, que tinha várias partes e conseguíamos escrever em todas as dobras, como dobrava-se. Eu tinha uma maneira própria de se dobrar e a gente utilizava todos os bocadinhos para escrever. Relativamente aos tempos difíceis, como a corrida ao estanho, wolframio e urânio, a falta de bens de primeira necessidade, o contrabando, o mercado negro, a crise económica e social, recorda ouvir falar da crise dos 40 anos na região transmontana ou outras histórias? Pois, isso é preciso recuar um bocado no tempo, isto é para a década de 40, portanto no tempo da Segunda Guerra Mundial, até 48 talvez, volta disso, 44 a 48, se não estou em erro. E isso com a corrida ao wolframio, que se alastrou a todo o país, a procura desse minério que se tornou imprescindível para a guerra, principalmente para os alemães. Isso acarretou foi para aqui uma fome tremenda, porque todo o pessoal procurava wolframio e a agricultura foi posta de lado, de maneira que a seguir veio a fome. Relativamente às doenças, pneumonias, as fomes, as más condições de higiene e falta médica, como foram sentidas na região do Tua? Foram sentidas no Tua como em quase todos estes meios assim mais empobrecidos, devido às faltas de higiene que havia. Então, eu lembro-me de ouvir falar na peste, que era bubónica, que é derivada das pneumonias. Que recordações tem dos postos públicos de telefone e de entrega de correio? Como funcionavam os postos públicos de telefone e como era feita a distribuição do correio? Eu lembro aqui na nossa aldeia, esta nossa aldeia só tinha um posto público que era na Senhora da Ribeira. Fica a 5 km daqui. E era um telefone por cavilhas. Era preciso, se se queria falar para o Porto, era preciso ir lá, pedir a chamada, que demorava às vezes horas a estabelecer a ligação, porque o Sr. da Ribeira tinha de ligar para Carrazeda, acho que Carrazeda para Mirandela, e só de Mirandela é que ia para o Porto. Quando tive necessidade, quando embarquei de regresso de Moçambique para cá, tive necessidade de avisar a minha mulher que eu que vinha tal dia, e tiveram de ter o sujeito da Senhora da Ribeira, do posto público, teve de pedir a alguém que viesse aqui à aldeia avisar a minha mulher que eu chegaria cá 2 dias depois. A Lisboa, claro. Nessa altura já vim de avião. Vim em 73. 14 de janeiro de 1973. Como era feita a distribuição do correio? Também era um caso engraçado, que era uma mulherzinha, que eu diz que há aqui na aldeia, que eu conheci muito bem, era a senhora Isaura Piteira, que ia ao Vesúvio buscar uma mala
uma maleta que era feita num tecido próprio, e chegava aqui à aldeia, entregava ao depositário que tinha a caixa, e depois o correio, à hora marcada, àquela hora que era mais ou menos prevista a mulher chegar, as pessoas juntavam-se, o homem que distribuía a correio também tinha um tasco, então as pessoas juntavam-se ali todas à volta do tasco, que era para quando chegasse o correio, que era lido em voz alta, diante de toda a gente. Que recorda das férias de Carrazeda e de Mirandela? Das feiras de Carrazeda. Nas feiras da Carrazeda, e como noutros lugares que ainda houve, como foi no Vilarinho, na Lousa, por aqui, serviam para negociar ou transacionar os produtos que os agricultores iam fabricando, que iam produzindo, e então servia para irem realizando algum dinheiro. Porque isto aqui, as nossas aldeias, como diz o professor Albano Viseu, eram mini-pátrias. E então as aldeias tornavam-se independentes. Sempre viveram aqui, ou conseguiam sobreviver sem qualquer ajuda do Estado, porque as pessoas viviam por aqui assim meio esquecidas, meio abandonadas. As feiras favoreciam esta região? As feiras, sim. Precisamente por que atrás disse já, por causa da venda dos produtos que cada um fabricava. Lembra das mesinhas, das lendas ou bruxarias desta região? Ui, isso lembro porque não havendo luz elétrica, não chegando cá, nem pensar ainda na televisão, nem noutros meios, nem telefone, nem nada. Ora, nessa altura, os serões às lareiras eram passados a contar histórias, então contavam-se muitas histórias às crianças. Também eu, enquanto criança, ouvi muitas, e de tanto as ouvirmos, quase que se tornavam verdades. A gente chegava a um ponto que acreditava que já eram verdades, mas não sei, nada disso. Também a falta de médicos, falta de assistência, falta de saúde, levava a que as pessoas acreditassem que certas mesinhas, certas lengas que só não passavam disso, conseguiam curar com umas simples palavras que diziam que eram palavras de Deus, mas que não tinham nada a ver com isso, que eram coisinhas mesmo infantis. E é para te dizer uma delas que quando se aqui havia casos aqui nos pequenos estabelecimentos que existiam aqui, que nessa altura chamavam-se sotos. Era o soto onde se ia comprar as mercearias. Também vendiam, nessa altura, chouriço enlatado. Chouriço que estava em óleo ou azeite, não sei o que era. Mas por vezes abriam essas latas e estavam ali meses abertas à espera que os clientes fossem levando. Hoje um levava um chouricinho, se calhar passado 8 dias lá venderiam outro. E então às vezes o que é que acontecia? É que às vezes havia pessoas que apanhavam uma coisa qualquer no corpo que se tratava mais, acredito que fossem mais infecções alimentares, de coisas que já não estariam dentro dos prazos de validade, porque nessa altura não havia esse controle dos prazos de validade. E então aquilo às vezes aparecia de volta da barriga umas borbulhinhas, então diziam que era coxo. Sei que esse é um nome que existe muito nas aldeias, e as pessoas da minha geração sabem todas
todas ouviram falar, pelo menos no coxo. Então as pessoas acreditavam que alguém, dizendo umas palavras quase sem nexo, quase sem sentido, que aquilo conseguia curar. E curava. Curava porque normalmente essa infecção alimentar, ao fim de 4 ou 5 dias, ia desaparecendo. Desaparecia e então as pessoas julgavam que tinha sido, acreditavam que tinha sido com essa rezinha que tinha curado. Como eram feitas as deslocações para apanhar a carruagem? Ora bem, isso era a pé ou a cavalo, nos animais que havia, que abundavam muito nas nossas aldeias, que eram os que usavam para fazer os trabalhos dos campos. E então daqui, pelo menos daqui, de Coleja, do Pinhal do Douro e até do Vilarim, e do Vilarim da Castanheira também, dos Seixos de Anciães, todas estas povoações que eram mais ribeirinhas, mais próximas do caminho de ferro, então deslocavam-se até ao rio, onde existia um barco que era subsidiado pela Câmara e fazia as passagens para além para a parte lá do rio, para depois seguirem para o Vesúvio, o apiadeiro mais próximo daqui, da nossa zona. Em que ano entrou para a linha férrea? Qual a sua função e em que estação? Ora, eu fui para lá, sentei praça dia 1 de junho de 1966, na estação de Pocinho, como praticante fator. O que é praticante fator? Tal como o nome indica, é um praticante que no princípio começa por estudar os livros próprios que tinha a CP, o regime tarifário, a venda de bilhetes, o transporte de mercadorias, nesse tempo, os despachos que se faziam, no tempo que eu entrei para lá, então, havia ainda o sistema de detalhe e de vagão completo, como ainda hoje existe. Mas o vagão completo só. Mas hoje praticamente é só estar reduzido ao cimento, ao transporte de cimentos. Em que ano saiu da estação do Pocinho e o que fez a seguir? A do Pocinho saí em 69 para ir para a tropa. E regressei em 73, regressei em janeiro, retomei o serviço na estação de Vargelas, que entretanto eu tinha sido transferido para lá, e retomei o serviço no dia 1 de março de 73. E qual era a sua função na estação de Vargelas? Na Vargelas já fui, embora como fator de segunda, mas fui chefiar a estação, porque era uma estação pequena, não é? Sim. Qual a diferença entre o praticante fator e o fator de segundo? O fator de segunda já pode chefiar estações, mandar comboios, já podia dar partidas a comboios, enquanto o praticante não está isento dessas coisas. Trabalhando na estação, qual foi a diferença após o 25 de Abril? Bom, isso para a nossa classe depois tornou-se um pouco difícil, porque com o 25 de Abril veio uma liberdade que até essa altura não existia, e isso também trouxe alguns contras, porque as pessoas deixaram de ser tão humildes como eram antes do 25 de Abril. E então às vezes insurgiam-se por qualquer motivo, por motivos fúteis até. Depois da estação de Vargelas, trabalhou aonde? Depois de Vargelas concorri a chefe de estação e como éramos submetidos a exames, depois fui, quando acabei o curso no entroncamento, vim para a estação do Tua. Entre que anos foi chefe da estação do Tua? Foi entre 86 e 94. Qual a sua função como chefe da estação do Tua? No Tua, quando eu fui para lá,
era uma estação grande, com muita gente, muitos funcionários, ainda havia transbordo para a linha do Tua, ainda a linha do Tua estava a elaborar em pleno, portanto faziam-se muitos comboios de adubo para Mirandela, para Macedo, para Bragança, e ainda havia transporte também de pequenas remessas, ainda havia detalhe. De maneira que isso acarretava também muito pessoal lá não. E como era uma estação de topo, também se formavam lá os comboios para a linha do Tua, isso era preciso, havia muita gente a trabalhar, quer graduados, pessoal graduado na estação, quer os auxiliares, os manobradores, agulheiros, uma empresa geral de transportes para fazer o transbordo e toda a panóplia de pessoal envolvido nos comboios, como eram os condutores, revisores, maquinistas, tudo. Depois da estação do Tua, trabalhou em que outra estação? Dali foi a meu pedido para a estação de Lessa do Valio, já no concelho de Matosinhos e próximo da Maia. Gostei de ir para lá porque estava, sendo ali um meio rural, estava ali muito próximo, estava ali praticamente a 5 minutos de várias cidades. Então era a cidade do Porto, que demorava 3 ou 4 minutos de carro para entrar na cidade. Cidade de São Mamede em Festa, cidade de Matosinhos e cidade da Maia. Durante quantos anos trabalhou em Lessa do Valio? Estive lá mais 8 anos. Qual foi a sua função durante esse tempo? Veio também, como sempre, chefiar a estação e orientar o pessoal que tinha a meu cargo. Continuou a trabalhar na linha férrea depois do Lessa do Valio? Não, a partir daí vim embora por rescisão de contrato amigável, mas já eu tinha 36 anos de serviço e estive 3 anos no Fundo de Desemprego e a partir daí fui para a Reforma. Que memórias tem da aldeia do Tua e como era a vida da população? No tempo em que a conheci, muito antes de eu ser até ferroviário, era uma tristeza, porque até as casas era tudo de madeira. E praticamente a aldeia do Tua, da Foz do Tua, cresceu só pelo pessoal do Caminho de Ferro, que trabalhava no Caminho de Ferro. Eu trabalhava lá na estação. Tem alguma história ou memória vivida a bordo do comboio? Ora bem, a não ser pequenas coisas, alguns descarrilamentos, por exemplo, eu ainda uma vez, lembro-me de uma vez isto, ainda era eu fator terceira, que ia num comboio a cada passo, não acontecia-me isso várias vezes, ir ao Carvalhal buscar minério de ferro, e ia no comboio a serviço de condutor, e uma altura qualquer, no regresso, já entre-me um corvo e o pocinho, o comboio descarrilou lá num sítio, que por acaso vinha carregado, o comboio vinha carregado e parou na linha, porque se caía, da maneira que aquilo é perigoso, lá íamos todos para os anjinhos. Depois de tantos anos de trabalhar na linha férrea, que peripécias ou recordações tem ou lembra? Olha, só uma dessas também. Há outra peripécia, que já eu era ferroviário, que era fator terceira, e estava aqui um dia em colégio, e já namorava com a mulher que tenho. Um dia estávamos num domingo, estava no Rio, que ela tinha ido para lá regar, e às tantas sucedeu-me ter de tirar
rapidamente 2 rapazes que tinham caído ao rio nessa altura. E eram 2 moços dali da Carrazeda, por acaso da minha idade, e com isso depois ganhei o prémio. A administração da empresa nesse tempo, a CP, atribuiu-me o prémio, um prémio foi um relógio, que ainda hoje tenho, e depois foi-me atribuído um diploma com uma medalha de prata pelo Instituto de Socorros Onófricos. Curiosamente, 8 dias depois, estava no cozinho e tirei outro. Infelizmente, enquanto os daqui se safaram, e ainda hoje são vivos até, o outro do Pocinho não, o Pocinho morreu. Depois de tantos anos trabalhar na linha férrea, que peripécias ou recordações tem ou lembra? Era engraçado ver as pessoas que transportavam tudo quando iam para o Porto ou para Lisboa. Via-os às vezes sair, isto no Tua, via-os às vezes sair da carreira com sacos e cestos e nunca faltava, nem podia faltar, uma cesta que eram oriundas, normalmente eram feitas ali no Pinhal pelo Zé Vagarinho, que nunca vi uma cesta totalmente redonda, eram sempre mal acabadas, mas levavam um pano cozido por cima e no meio era-lhe feito um buraco por onde espreitavam uma cabeça de um galo, normalmente de crista romanisca, que deixaram de haver esses galos. Hoje só são os galos de crista de serra. Mas essa romanisca, não sei de onde é que veio o nome, mas também havia que ele chamasse de cravo, porque era aos piquinhos, uma crista baixa, larga, mas com uns piquinhos por cima. E então isso às vezes dava origem, como os comboios tinham muito espaço onde arrumar as bagagens e então todos os volumes que levavam, as pessoas metiam debaixo dos bancos, depois por cima nas redes. E acontecia às vezes porem lá a cesta que levava ao galo e às vezes era uma chatice que de vez em quando lá vinham uma chuveirada pelo meio da cesta e pelo meio da rede, às vezes para um fatinho, quando a gente conseguia ter um fatinho mais ou menos. E pronto, e as pessoas, desculpe, pronto, pois é, desculpe, mas lá ia. Tem outras recordações? Tem mais recordações. Faltam-lhe recordações do caminho de ferro, porque pronto, a gente ao longo de uma vida apanha de tudo, não é? A gente encontra de tudo. Coisas boas, coisas más, mas felizmente tive mais boas do que más. Acha que o comboio contribuiu de algum modo para o desenvolvimento local? Sim, isso contribuiu de forma a todas as povoações por onde passava o comboio, de certa maneira desenvolveram alguma coisa porque era mais fácil escoar os produtos, fazê-los chegar aos grandes centros. Os antigos comboios tinham boas condições e como era o ambiente dentro dos comboios? Bem, as condições, coitadas, eram carruagens normalmente suecas, que vinham para aí, que a CP importou, e era da marca Schindler, e eram pelo menos muito espaçosas. Era agradável passear de comboio? Isso não era assim tanto. É claro que hoje há pessoas turisticamente falando que gostam muito do vapor e ainda os saudosistas do caminho de ferro ainda achavam muito interessantes. Já bem acham,
Eu não achava assim tanto quando era obrigado a ir para o Porto, fazer uma viagem num comboio de noite, a carvão, que éramos obrigados a usar camisa branca e gravata preta. Pois eu, quando chegava ao Porto, já levava a camisa preta e a gravata branca. De tanta faúlha, tanto fumo que se apanhava por aí abaixo. Então nos túneis era uma desgraça. Era acessível passear de comboio? Quais eram os custos dos bilhetes? Ora bem, viajava-se no comboio porque aquilo era um transporte tão barato, subsidiado pelo Estado, que qualquer viagem, qualquer bilhete que custasse, nesse tempo, 2 escudos, já era para um trajeto muito grande. Na sua opinião, a barragem foi um bom investimento? Ora bem, depende da nossa maneira de ver as coisas. Para mim, que sou um pouco pelo progresso, acho que sim. Aliás, todas as barragens que ao longo dos anos foram feitas nos nossos rios têm dado uma resposta a cabal, uma resposta eficaz. Acha que foi bom a linha do Tua ter encerrado a maioria dos seus trajetos? Teve que ser, tinha que ser. Não, conforme estava, a linha conforme estava não era rentável e portanto, mesmo contra os saudosistas, eu terei de dizer que teve de fechar. Gostava que houvesse uma reabertura da linha e, se tal acontecesse, será que contribuía para a população local? Não gostava, não acredito que isso se faça, porque durante os 36 anos que passei ao serviço do Caminho de Ferro, nunca vi uma estação que fechasse e voltasse a abrir, nem uma linha que fechasse e voltasse a abrir. É normal que isso apareça sempre que há, em períodos de eleições, aparecem alguns políticos a dizer e até a prometer que este trouxe ou aquele que vai abrir. Mas eu não acredito nisso. Isso é só propaganda eleitoral. Os acidentes de 2007 e 2008 que contribuíram para o encerramento do metro, na sua opinião, acha que puseram em causa as ideias que as pessoas tinham sobre a segurança do comboio? Deve ter tido alguma influência, mas, segundo a minha opinião, e a de mais alguns ex-colegas que trabalharam no Caminho de Ferro também, acho que se ficou a dever só à falta de peso das carruagens que ultimamente ficaram a circular no Tua. Eram os autocarros pequenos e leves demais para terem a aderência suficiente à linha. E provavelmente terá sido essa a circunstância maior de ter feito os descarrilamentos que fez. E relativamente às ideias que as pessoas tinham sobre a segurança do comboio? Bom, as pessoas aí nessa altura, sempre que há um acidente, as pessoas põem em causa a segurança. Mas eu, para mim, ainda continuo a pensar que o Caminho de Ferro é um meio de transporte muito seguro. Recorda da paisagem do Vale do Tua? Recordo perfeitamente, mas não me parece que houvesse um vale assim com uma beleza. Era uma beleza, claro que teria sempre uma beleza agreste, uma beleza porque não tinha lá, que eu saiba, até à zona do Caixão, não havia nada, praticamente não havia nada, a não ser os carrascos e alguns sobreiros, e agora do resto só se viam fragas, só se via aquelas fragas negras, que até eram extremamente perigosas para a circulação. Sente saudades de trabalhar nos comboios? Foi um tempo que passou, foi uma vida que se passou, agora não podemos viver de saudosismos. Para a frente temos de usar, temos de ir passando os nossos dias
e um de cada vez, um dia de cada vez e um ano após outro, enquanto pudermos por cá andar. Na sua opinião, qual será o futuro da linha do Tua? Minha opinião é que vai acontecer como no Douro, que o transporte que vai vigorar será o de barco. Pelo menos até onde chegar a Albufeira. Acredito piamente que vai lá ficar recantos maravilhosos e que aquilo depois terá algum impacto turístico quando aquilo for bem explorado. Como por exemplo... Estou-me a lembrar do recanto que vai ficar onde eram as Caldas de Carlão, que deu uma reentrância muito prolongada lá no meio dos montes e a Albufeira vai estender-se um grande pedaço, portanto vai ficar bonito e um recanto maravilhoso, pelo menos olha, para a juventude, para irem para lá assim namorar com os barquinhos. Eu acho que sim, vai ser mais bonito do que aquilo que é hoje. E no caso do Tua? No Tua não tem grandes implicações, porque a barragem fica um bocadinho mais acima. Portanto, a aldeia do Tua em si vai desaparecendo porque já não há pessoal. A estação tornou-se praticamente um apeadeiro. A estação grande que foi deixou de ser, que não há. Agora os comboios são todos de passagem. Lá, a estação términos é o Pocinho. E portanto, há tendência a ir se desertificando a aldeia do Tua. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Para essa. Esperemos que tenha contribuído pelo menos para ficares um pouco mais esclarecida e que isto sirva de algum motivo, te dê algum motivo para se engrajar na vida. Se calhar como jornalista um dia quer estar. Muito obrigada. Era essa.